Olá, meus queridos alunos do MBA em Gestão Estratégica de Negócios do FAI. Aqui novamente, sou o professor Sidney Proetti e hoje a gente vai dar continuidade sobre liderança e a gente vai começar a falar sobre o comportamento dos líderes que são orientados para tarefas, para muito trabalho ou são mais orientados para relações interpessoais. E nós vamos descobrir qual é o ideal desse comportamento, ok? E também a gente vai descobrir dois tipos novos de liderança. Então a gente vai falar sobre comportamento do líder, as lideranças carismática e transacional e algumas atitudes importantes dos líderes. Muito bem. Eu vou apresentar para vocês aqui, o primeiro líder, que é o OT, líder orientado para tarefa. Esse líder é um líder muito interessante, mas eu já garanto aqui para vocês, ele está pouco interessado em liderar, ele recebe o nome de líder. Ele é gestor, é gerente, é chefe, encarregado, pode ser até um supervisor. Mas a intenção maior dele é na consecução, na realização de tarefas para se atingir objetivos. Normalmente são líderes mais voltados para resultados do que para a gestão propriamente da equipe. E também dando sequência, a gente vai falar aqui do líder que é orientado para relações interpessoais, o OR. Então, o primeiro, o líder orientado para a tarefa, o OT, e o segundo, o líder orientado para as relações interpessoais. Parece que seria o mais indicado, para as empresas na atualidade, principalmente nesses tempos de pandemia, nesses tempos em que precisamos tanto de uma nova liderança. Mas não. Esse é um líder que não se preocupa muito com tarefa, mas sim em ouvir, confiar e encorajar. Será que esse é o melhor comportamento de liderança? Se o primeiro ele pensa em iniciar, organizar e dirigir um trabalho, esse aqui pensa em ouvir. Está mais voltado para as relações pessoais, interpessoais com a sua equipe. Vocês podem estar pensando, professor, deve ser melhor então um mix, um misto, um líder que ouça, que inspire confiança, que encoraje as pessoas, mas que também ajude a programar um trabalho. Sim, esse é o ideal, esse é o melhor. Mas como deve funcionar isso? Então eu vou mostrar aqui alguns quadrantes importantes para vocês entenderem a aplicabilidade do líder OT, orientado para a tarefa, e do líder OR, orientado para relações interpessoais. Então deixa eu mostrar para vocês verem que interessante que é isso. Quando eu tenho um líder separado, é aquele líder que não faz falta. É verdade, isso acontece, vocês sabem que isso acontece. Então às vezes é um líder que não está preocupado com as pessoas fazendo suas tarefas e nem com as relações. Percebem isso? É um líder separado, ele é separado de tudo e de todos, da tarefa e da equipe. Então, ele tem baixa orientação para o trabalho e pouca orientação para as relações humanas. Então não interessa, existem líderes assim, não tenho dúvida, vocês devem conhecer. Já o líder relacionado, aquele mais voltado para as relações interpessoais, o R, ele tem apenas auto-orientação para as relações humanas. Ele gosta muito dos contatos, de conversar, de reuniões, vive agendando reuniões, gosta de ouvir bastante as pessoas. Percebe? Um líder assim também existem, mas eles não são tão importantes no meio de trabalho, nas empresas, nos ambientes de trabalho. Quando eu tenho também o líder integrado, esse que é o que nós falamos no quadro anterior, ele possui uma elevada orientação para o trabalho, ele se interessa assim pelo trabalho das pessoas, como elas fazem o trabalho, e ele tem interesses altos. Em quê? Nas relações humanas. Então ele sabe que por meio das relações humanas, ele pode averiguar o trabalho, ele pode ensinar o trabalho, ele pode repensar, replanejar e dirigir melhor o trabalho. E por último, ele tem um líder dedicado, que ele não tem nada a ver com o separado, ele tem pouco a ver com esse líder
e quase nada a ver com o líder relacionado. Ele está dedicado somente para as tarefas, para o trabalho, é puramente o líder OT. Eu sempre digo nas minhas aulas, nas minhas palestras, líderes dedicados demais para o trabalho, eles são gestores que têm cargo de gestores, estão no staff de gestores, têm status de gestores, ganham como gestores, como gerentes, não é? Mas são executores de tarefas também. Então eles são caros para a empresa, porque eles não dirigem as pessoas. A melhor recomendação é o líder integrado, é aquele que conhece o trabalho das pessoas, estuda a melhor forma de trabalho para melhorar a condição de trabalho das pessoas, para aumentar a produtividade do trabalho, para que as pessoas tenham mais satisfação em trabalhar, mas também ele é muito bom nas relações interpessoais. Isso é o que se espera de um bom líder hoje, que oriente, que ensine, que analise, que observe, que corrija quando necessário alguma tarefa, algum comportamento do seu subordinado, mas que seja também muito bom, tenha altos interesses em relações interpessoais, que falem, que ouçam, que se façam ouvir, que se façam presentes mesmo quando não estejam lá. Olha que interessante que é isso. Após isso, eu vou apresentar para vocês aqui dois estilos interessantes. Primeiro, a liderança carismática, e nós conhecemos muitos líderes carismáticos, ou também conhecida como liderança transformadora. Eu só me preocupo um pouquinho quando o carisma é excessivo, é excessivamente alto. Ele pode ser um líder paternalista ou permissivo, e nós já discutimos isso, né? Sabemos que líderes permissivos, paternalistas, ele tem pouco ou quase nenhum controle sobre a sua equipe, não é? Mas é um líder interessante porque, dependendo da equipe, do estilo das pessoas que esse líder tem na equipe, ele pode ser um líder inspirador, ele pode desenvolver novos talentos, né? Ele pode ser um líder transformador de pessoas e de ambiente, ele pode ser um líder revolucionário quando assim o ambiente exige e permite, ele pode ser então agente de mudanças e renovar, né, tarefas, pessoas, comportamentos. É um estilo de liderança muito importante para as empresas, principalmente aquelas que precisam, né, se reinventar, que precisam sempre relançar produtos, lançar produtos, que precisam ser mais competitivas no mercado. É um líder muito interessante, principalmente o líder que tem uma personalidade transformadora, que é ousado, mas ele calcula riscos. Mas às vezes, dependendo da equipe que é lhe colocada em mãos, você não pode às vezes mudar ninguém da equipe, isso não é imposto para você, você precisa de um líder transacional, no sentido de negociar, no sentido negocial da palavra. Então um líder transacional é um líder de negociação, que ele negocia méritos e créditos, não é? Ele tem uma liderança baseada na promessa de recompensas. Mas ele combina com a equipe. Se alcançarmos, eu prometo isso, eu consigo isso para vocês. Mas ele se antecipa, ele vai à direção da empresa, fala, olha, se eu e minha equipe conseguimos bater as metas nos próximos 3 meses, nós conseguimos uma bonificação de salário, nós conseguimos um dia a mais de folga, um exemplo, não é? Então ele precisa mostrar para a equipe que por meio de um trabalho dedicado ele pode conseguir recompensas. É uma liderança manipulativa. Agora eu faço uma observação aqui. Não é uma liderança que se possa manter por muito tempo, uma forma de liderança, porque você vai criar, na verdade, pessoas interesseiras e não interessadas em fazer um bom trabalho, desenvolver um bom trabalho com relações interpessoais na equipe, para buscar melhorias contínuas. Por quê? Se eu tenho uma equipe que tem uma composição de pessoas muito interesseiras e não interessadas, vejam bem a diferença disso, é o líder que eu preciso para aquela equipe, mas são equipes muito volúveis, muito inconstantes. Eu prefiro líderes carismáticos, transformadores, que sejam democratas, que sejam líderes intensivos, situacionais. Percebe?
Então vejam a diferença, mas às vezes eu preciso, pela equipe que foi me dada, numa empresa que eu chego, num departamento novo que eu chego, eu preciso trabalhar de forma transacional, negocial mesmo. É o que cabe naquela situação, naquele momento. Agora, pensando no líder orientado para o trabalho, para tarefas, no líder orientado para relações interpessoais, no mix, né, na mistura desses dois, com percentuais muito bem definidos, por quanto tempo, em quais momentos eu preciso negociar, eu preciso me relacionar e por quanto tempo eu preciso observar o trabalho, propor melhorias, redesenhar tarefas, redesenhar processos, eu tenho algumas atitudes que eu preciso ter como líder. Eu preciso pensar, antes de tudo ouvir, falar com clareza e calmamente com a equipe, isso é muito importante para líderes, não é? Jamais aumentar tom de voz, a menos que seja para falar um pouquinho mais alto para que possam me ouvir melhor, mas eu digo aumentar o tom de voz no sentido de dar bronca, de gritar, de transformar aquele momento de um momento harmonioso num momento de conflitos, não é? Conversar em locais adequados e calmos com a equipe ou com um elemento, com um indivíduo da equipe. Orientar sempre, criticar destrutivamente, nunca, nunca. Nunca. Percebe? Orientar sempre. Agora, criticar de forma a destruir o ambiente ou desconstruir tudo de bom que uma pessoa fez, nunca. Isso é péssimo. Elogiar somente se necessário. O acúmulo de elogios perde o sentido. Elogio tem um momento certo. É como falar parabéns para uma pessoa. Você não fala parabéns a cada 5 minutos para uma pessoa que perde o sentido. Não é? Não fazer elogios de forma constante, então, e pedir sugestões sempre. São comportamentos, atitudes muito importantes na liderança na atualidade. Aliás, sempre foram. Agora, falando na postura do líder. Então, imagine aquele mixo líder orientado para relações interpessoais e com bons interesses para o desenvolvimento do trabalho. Elegância ao falar, ao se comportar, não é? A simpatia é muito importante. Honestidade é uma coisa que não se compra em farmácia nem em supermercado. Honestidade é uma coisa que a gente pratica sempre. A apresentação pessoal exemplar, um líder observador, ser um bom ouvidor, eu já falei isso, um líder calmo, um líder idealizador, isso é muito importante, não é? E comunicador. Essas posturas são essenciais para que realmente alguém seja reconhecido como um bom líder. Seja admirado como líder. Não precisa ser amado, não. Somente respeitado e admirado. Se for amado, melhor. Agora, é muito interessante quando a gente fala assim, poxa, o meu líder, o meu gerente, o meu gestor me dá atenção. Ele me ouve, ele me explica, ele é calmo, ele é paciente. Não é? Mas a gente também tem o outro lado, né? Aquele lado que a gente fica pensativo, fica preocupado, meu líder me deixa muito à vontade, eu não sei se eu estou no caminho certo, eu não sei se eu estou bem, se eu estou fazendo corretamente as atividades. Então, nós precisamos ser líderes atenciosos. Olha a diferença. O líder atencioso, ele faz com que os seus liderados se sintam seguros, valorizados e importantes. Já o desatencioso, os liderados se sentem preocupados, diminuídos e desvalorizados. Olha que discrepância. O líder atencioso, ele manifesta estima quando desenvolve um bom trabalho, quando a equipe, alguém da equipe. Mas cuidado com excesso de elogios. Já o líder desatencioso, ele irrita-se com os erros dos seus subordinados. Mas será que o erro não é por causa, por culpa do líder? Por não orientar, por não ensinar corretamente, coerentemente? O líder atencioso, ele defende os seus liderados. Isso é muito importante. Já o líder desatencioso, ele rejeita qualquer sugestão de mudança e põe a culpa nos liderados dele. O líder atencioso, ele põe em execução as sugestões de seus liderados, mas veja bem, aquelas sugestões importantes, que cabem no momento, na situação de trabalho, não é qualquer sugestão. O líder atencioso, ele rejeita, ele não ouve, ele recusa se explicar suas sugestões e age sempre com mão de ferro. Normalmente é um autocrata. O líder atencioso, ele faz com que os liderados, as pessoas que trabalham com ele, se sintam à vontade quando conversam com o líder. Tem um canal de comunicação aberto.
O líder desatencioso, ele não leva em consideração os sentimentos dos seus subordinados, ele só pensa em trabalho. Então, normalmente, líderes autocratas que são muito voltados para as tarefas, para o trabalho em si, e não estão preocupados com as relações interpessoais, eles são desatenciosos sim com a equipe. E nós estamos falando de seres, de pessoas, de seres humanos trabalhando juntos. Mesmo neste momento de pandemia, em que as pessoas estão distantes, trabalhando muito em home office, nos seus lares, o líder está isolado no lar dele, todo mundo está isolado, esse líder ele pode sim dar atenção, falar por telefone, por WhatsApp, por e-mail, por videoconferência, videochamada, ele pode se mostrar presente sim, principalmente com tudo que ele fez no passado. Muito bem, na próxima aula a gente vai descobrir um pouquinho do líder como coach, uma palavra tão utilizada, né? Inclusive já está sendo até menosprezada no presente, né? Ela foi, né, tão utilizada porque existe coach de tudo, até coach para mamadeira hoje é uma coisa absurda, não é? Então nós vamos ver o líder como treinador, como coach e um líder multiplicador. Percebam que nós estamos evoluindo, né, na gestão, na liderança e gestão de pessoas, percebendo, observando a importância de realmente ser um líder importante para a equipe, um líder que faça com que a equipe multiplique os trabalhos de forma prazerosa, harmoniosa. Muito bem. Muito obrigado, bons estudos, boas leituras, até a próxima.